Olá, eu sou a professora Elaine Borges e estamos dando início a mais uma aula do nosso curso de Prática Penal, módulo 2, Solucionando Questões Práticas. Meus alunos, vale recapitular qual é o método de avaliação da banca examinadora com relação às questões práticas. Preste bem atenção. São analisados 3 pontos importantes com relação à resposta dada pelo examinando. O primeiro diz respeito, observem em sua tela, a apresentação, a estrutura textual e a correção gramatical. Ou seja, será observado se ocorreram rasuras, se você colocou parágrafo ao iniciar as frases, apresentou pontuação correta e bom português. Vamos para o segundo ponto importante que será analisado e que está relacionado com, veja em sua tela, a fundamentação e consistência, ou seja, se a resposta foi correta e bem fundamentada. E o terceiro ponto importante da avaliação da resposta dada pelo examinando à questão prática diz respeito, veja em sua tela, ao domínio do raciocínio jurídico, isto é, se o candidato respondeu de forma adequada, demonstrando conhecimento jurídico e capacidade de interpretação e exposição. Meus alunos, como eu sempre gosto de frisar, estes 2 últimos pontos estão intimamente ligados ao edital, quando mesmo diz que o examinando receberá nota 0 quando não atender ao conteúdo avaliado. Você sempre deve ler atentamente as normas do edital do exame que você vai prestar, pois a toda hora o conteúdo é modificado de um edital para outro. Muito bem, feitas estas observações, vamos passar para as questões da aula de hoje. Você provavelmente já está com o material da nossa aula impresso. Vale frisar que em todas as nossas aulas você deve ter sempre à mão, além do material impresso, um caderno para anotações de apoio e também os seguintes livros. Veja em sua tela. Um Código de Direito Penal, um Código de Processo Penal, a Constituição Federal e o Vade-Mecum. Meus alunos, quero salientar que procuro sempre suscitar os temas favoritos do exame de ordem. Dito isto, vamos para a primeira questão prática da aula de hoje. Quais os dogmas constitucionais que reconhecem e garantem a instituição do júri? Explicar. Meus alunos, prestem bem atenção. A banca examinadora da OAB adora este tema. Logo, você deve saber tudo sobre o Tribunal do Júri, tanto no aspecto penal quanto processual e principalmente constitucional. Assim, esta questão trata de 4 importantes dogmas constitucionais referentes ao reconhecimento da instituição do júri. Pesquisando o artigo 5º da Carta da República, encontramos no inciso 38 as letras A, B, C e D, que tratam da matéria. Inclusive, pesquisando no índice alfabético remissivo da Constituição Federal no tema júri, você rapidamente chegará neste artigo e inciso. Diz o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Observem na tela. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei assegurados. Letra A, a plenitude de defesa. B, sigilo das votações. C, soberania dos veredictos. D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Vamos agora entender cada uma dessas alíneas, pois nesta questão você deve explicar cada dogma incerto neste inciso. Assim, preste atenção. Diz o inciso 38, letra A, do artigo 5º da Constituição Federal. Veja na tela. É
reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados, letra A, a plenitude de defesa. Prestem atenção, a Constituição Federal, de forma extraordinária, atribui exclusivamente para o júri a figura da plenitude de defesa. Meus alunos, há uma enorme diferença entre ampla defesa, que é garantida em todos os casos, e a plenitude defensória, que é garantia constitucional exclusivamente do júri. Você pode estar se perguntando, por que garantir a plenitude de defesa só no júri? A resposta é simples. A plenitude de defesa é admitida somente no tribunal do júri, pois é usada para conscientizar os jurados, os quais são os juízes de fato. Eles não decidem por livre convicção, e sim por íntima convicção. Decidem sem fundamentar, de forma secreta e respondendo somente perante as suas consciências. E desta forma, o defensor poderá usar de todos os argumentos lícitos para convencer os jurados. Para a defesa, meus alunos, este princípio constitucional, ele se materializa no momento em que o advogado adentra ao tribunal do júri, antes mesmo do sorteio dos senhores jurados. Pois por força da plenitude de defesa e até pela ampla defesa, o advogado poderá, com todo o respeito, saber mais sobre o jurado, e não apenas o que consta da lista dada às partes, indagando maiores detalhes, como por exemplo, observem na tela, qual a profissão do senhor jurado, qual o seu grau de instrução, qual o seu estado civil, qual o bairro que reside, se for pai ou mãe, qual o número de filhos, é natural de que estado e cidade. E talvez você esteja se perguntando qual o objetivo destas perguntas. E eu respondo, através da plenitude defensória, o advogado pode ir mais a fundo para saber mais sobre aqueles que vão julgar a causa, tendo desta forma mais subsídios para o momento da escolha dos jurados. Aliás, na minha opinião, é um verdadeiro absurdo, data vênia, escolher um jurado que vai decidir a causa e, consequentemente, vai decidir a vida do seu cliente sem saber detalhes importantes sobre o julgador. Porém, vale frisar que a plenitude de defesa está presente em todo o decorrer do julgamento, como, por exemplo, veja em sua tela, no momento da oitiva das testemunhas, requerendo que as mesmas respondam às perguntas voltadas para os jurados, para que eles possam, inclusive, observar a credibilidade da testemunha. Afinal, quem decide a causa é o jurado. Presta atenção. Normalmente, a testemunha ela fica virada para o juiz, olhando para o juiz, e responde às perguntas feitas pelas partes, olhando para o juiz, né? Só que quem decide a causa na verdade, são os jurados. Então, o que adianta a testemunha ficar olhando para o juiz e respondendo para o juiz? Normalmente, o que eu faço? Eu viro a testemunha para os jurados, vou para perto da bancada onde os jurados estão sentados e do lado dos jurados eu faço as reperguntas ou perguntas olhando para a testemunha. E a testemunha olhando para os jurados, ela responde. Então, eles vão poder visualizar a credibilidade dessa testemunha. Se ela treme ao falar, se ela está mentindo. Porque muitas vezes quando a testemunha ela fala alguma coisa que não é verdade, ela baixa o olho. Então, ela dá sinais que aquilo que ela está falando não é verdadeiro, ou pelo menos que ela não tem força suficiente daquilo que ela está falando. E estes detalhes são importantes. É importante o jurado olhar no olho da testemunha. E mais, quando você faz isso, você também
encoraja o jurado a fazer perguntas para a testemunha, porque ele pode fazer perguntas. E normalmente, como ela está voltada para o juiz, e as partes fazem perguntas e ela responde voltada, o jurado ele fica assim, sem motivação, ele tem receio. Quando você vira testemunha para os jurados, eles não só vão observar todo o depoimento dela, como também vão ter força para fazer reperguntas, vão ter coragem de fazer reperguntas. E eles têm que fazer, é dever deles, porque eles vão decidir a causa, vão decidir a vida do réu. Então eles têm que realmente olhar para a testemunha, fazer perguntas para a testemunha. E tudo isto é feito pela defesa com base na plenitude de defesa, na plenitude defensória que somente é permitida no júri. Veja em sua tela, também nos debates por força da plenitude de defesa, pode-se fazer uso de demonstrações para reportar os julgadores para o dia dos fatos, ou até postular para que o julgamento seja convertido em diligências, para levar os senhores jurados ao local dos fatos, quando possível. Enfim, meus alunos, este dogma constitucional está ligado umbilicalmente com a defesa no sentido de garantir a conscientização dos senhores jurados, obtendo justiça no deslinde da causa. O segundo dogma constitucional, que está ligado intimamente ao julgamento pelos jurados e que garante o reconhecimento da instituição, está na letra B do inciso 38 do artigo 5º da Carta da República, que diz, acompanhe em sua tela: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados, letra B, o sigilo das votações. Como todos nós já sabemos, os senhores jurados decidem a causa através de votação secreta de quesitos elaborados pelo magistrado. Esta votação é feita na chamada sala especial, antiga sala secreta, que na verdade é uma sala de audiência comum, onde as partes, acusação e defesa, jurados, juiz e funcionários participam do julgamento. Toda a votação é feita de forma secreta, de forma que fique assegurado o sigilo da mesma. Tanto que, se houver alguma manifestação do jurado na qual ele externe o seu voto durante a votação, o júri deverá ser dissolvido sob pena de nulidade absoluta, por afrontar diretamente a garantia constitucional do sigilo à votação. O terceiro dogma constitucional, que está ligado umbilicalmente ao julgamento pelo povo, está previsto na letra C do inciso 38 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz, acompanhe em sua tela: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados, letra C, a soberania dos veredictos. Meus alunos, o júri é soberano, isto é proibida a decisão de mérito em grau recursal do Tribunal de Segundo Grau. Exemplo, veja em sua tela. Um réu foi condenado por homicídio doloso pelos senhores jurados. Ele não pode ser absolvido em grau de apelação em segunda instância. Visto que, meus alunos, o Tribunal de Segundo Grau não tem poder, por força da Carta da República, de modificar a decisão dos jurados, podendo apenas dar provimento ao recurso no sentido de enviar o réu a um novo júri, para que novos jurados reexaminem a causa. E, finalmente, vamos para a letra D do inciso 38 do artigo 5º da Constituição Federal, que também garante o reconhecimento da instituição do júri e que diz, veja em sua tela: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados, letra D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Meus alunos, o artigo 5º, inciso 38, letra D da Constituição Federal, deixa claro que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, é do Tribunal do Júri. Importante destacar que também temos previsão legal desta competência no artigo 74, parágrafo 1º do CPP, sendo eles o homicídio doloso, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio, aborto e todos os crimes conexos aos crimes da competência do júri. Temos como um bom exemplo de crime conexo, acompanhe em sua tela. O acusado que é preso em flagrante após cometer um homicídio doloso e com ele foi encontrada grande quantidade de cocaína. Neste caso, meus alunos, o réu será processado e julgado pelo Tribunal do Júri por homicídio doloso e também pelo crime de tráfico de drogas em conexão. Importante frisar a questão da competência do júri, pois uma pessoa que comete um crime doloso contra a vida, dependendo das circunstâncias, poderá ser julgado pela esfera estadual ou pela esfera federal. Vejam na tela. O Decreto-Lei número 253, de 28 de fevereiro de 1967, dispõe sobre o Tribunal do Júri Federal. Meus alunos, ainda sobre esta matéria, vale ressaltar a súmula número 147 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, observem sua tela: compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionários públicos federal quando relacionados com o exercício da função. Então, temos como exemplo explicativo desta súmula o caso de um réu que adentra ao gabinete de um juiz federal que está prolatando uma sentença e dispara 2 tiros de revólver, causando-lhe ferimentos fatais, que o levaram à morte. De acordo com a súmula 147 do STJ, este réu será julgado por um tribunal do júri federal, visto que o crime doloso contra a vida atingiu um funcionário público federal no exercício de sua função. E ainda quero destacar que, por força da Lei Federal número 9.299, de 7 de agosto de 1996, os militares que cometerem um crime doloso contra a vida em relação a um civil serão julgados pela Justiça Comum e não pela Justiça Militar. Muito bem, feitas estas explicações, vamos para a redação da resposta dessa segunda questão prática. Você deve utilizar agora as folhas que simulam as laudas da prova. Veja na lousa. Como sempre, você vai usar o parágrafo de 2 dedos, tá? Mais ou menos. Vou ditar a resposta. Tome nota. Parágrafo. Os dogmas constitucionais que reconhecem e garantem a instituição do júri estão previstos no artigo 5º, inciso 38, letras, agora todas entre aspas, tá? E tudo letra minúscula. A, vírgula, B, vírgula, C e D. O A, o B, o C e o D, tudo com letra minúscula entre aspas, vírgula, da Constituição Federal. Constituição Federal, nem preciso falar que com C e F maiúsculo, vírgula, sendo eles, 2 pontos. Vai na sequência, sendo eles 2 pontos, vai na sequência. A plenitude de defesa, vírgula, o sigilo das votações, vírgula, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
dos crimes dolosos contra a vida. Ponto, sem pular linha, parágrafo. O dogma constitucional da plenitude de defesa é admitido somente no Tribunal do Povo. Tribunal do Povo com T e P maiúsculos. Somente no Tribunal do Povo. Com T e P, com as letras T e P maiúsculas, tá? Vírgula. Pois é usado para conscientizar os jurados. Pois é usado para conscientizar os jurados. Ponto. Parágrafo sem pular linha. Parágrafo sempre de aproximadamente 2 dedos, sem pular linha. Os quais são juízes de fato. Os quais são juízes de fato, vírgula. Pois não decidem por livre convicção. Pois não decidem por livre convicção, vírgula. E sim por íntima convicção, vírgula. De forma secreta, e respondendo somente perante as suas consciências, vírgula, e vírgula. Desta forma, vírgula, a defesa poderá usar de todos os argumentos lícitos, para convencer os jurados, sem pular linha, parágrafo. 2 dedos, mais ou menos. O segundo dogma constitucional que está ligado intimamente ao julgamento pelos jurados, vírgula, trata do sigilo das votações, vírgula, sendo que os jurados decidem a causa, através de votação secreta, de quesitos elaborados pelo magistrado com M maiúsculo, de quesitos elaborados pelo magistrado, ponto, sem pular linha, parágrafo. Já a letra C, o C minúsculo entre aspas, vírgula, trata do dogma da soberania dos veredictos. Vírgula. Isto é, vírgula. O júri é soberano, vírgula, sendo proibida a decisão de mérito, em grau recursal, do Tribunal de Segundo Grau, ponto. Sem pular linha, parágrafo. E, finalmente, o último dogma constitucional, que garante o reconhecimento da instituição do júri, vírgula, diz respeito aos crimes julgados
pelo Tribunal do Povo. Tribunal do Povo com T e P maiúsculo. Pelo Tribunal do Povo. Ponto. Na mesma linha, letra maiúscula. Ponto na mesma linha, letra maiúscula. São da competência do júri os crimes dolosos contra a vida, vírgula. São da competência do júri os crimes dolosos contra a vida, vírgula. Tentados ou consumados, vírgula. Apenados com detenção ou reclusão, vírgula. Sendo eles homicídio doloso, vírgula. Induzimento, vírgula. Instigação ou auxílio a suicídio. Induzimento, vírgula, instigação ou auxílio a suicídio, vírgula. Infanticídio, vírgula. Aborto. E todos os crimes conexos aos crimes da competência do júri. Ou seja, aos crimes dolosos, contra a vida já mencionados. Aos crimes dolosos contra a vida já mencionados. Ponto. Muito bem. Talvez você esteja se perguntando, mas esta resposta é muito longa e eu só tenho 30 linhas para responder a questão prática. Realmente, você só tem 30 linhas para a resposta. Então, tente fazer letra legível, sem rasuras e, se for necessário, diminua a letra, mas claro, de forma que o examinador possa ler com facilidade. Na verdade, como você já sabe, procuro sempre passar o máximo de informações nestas questões, ampliando desta forma o seu conhecimento. Muito bem, meus alunos. Com esta questão termino a aula de hoje. Refaça cada uma delas sem olhar a resposta, seguindo o passo a passo ministrado em aula. E veja se consegue chegar nas mesmas respostas. Você agora vai receber 2 questões para solucioná-las, seguindo as orientações ministradas em aula. Responda e envie para correção. Você também está recebendo as questões ministradas em aula. Bom estudo e até a nossa próxima aula.